Boa tarde, a gente está aqui para dar início à defesa de mestrado do candidato Iago Rosa, né? Já de início aqui eu queria agradecer a disponibilidade da banca, né? Professor Roberto, professora Priscila e também aí a colaboração do Theo, né? Enfim, eu acho que o trabalho de vocês é muito importante aqui. A gente agradece muito pelo tempo que vocês dispensaram aí na leitura, né, do material e também aqui durante a defesa, né? Acho que o trabalho da banca é essencial. Então, a gente já vai dar início, né? Iago, você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação, e aí logo depois a gente parte para a arguição, né? Então, você pode ficar à vontade, Iago, né? Aí a tela é toda sua. Okay. Bom, boa tarde, pessoal. Agradecer novamente, né, por todos aí pela participação. Meu nome é Iago Rosa, né? Eu vou fazer aqui a apresentação da minha defesa de mestrado, um trabalho intitulado Heurística para a Instabilidade Financeira sobre a Incerteza Keynesiana, uma abordagem baseada em agentes. Esse trabalho teve orientação do professor Leonardo Coriati e teve orientação aí do professor Teófilo de Paulo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto de Três Rios. Então, um breve sumário aqui, né, do que a gente vai conversar aqui, os pontos que nós vamos discutir, vão ser apresentados. A parte de introdução, a gente tem aqui, né, os modelos computacionais são uma forte ferramenta aí, aliada à área de economia, né, para diversas aplicações econômicas, para poder reproduzir sistemas econômicos e explicá-los, né. Dentro das aplicações econômicas, a gente tem aquelas que tentam explicar sobre crises econômicas. E para o pensamento que a gente pode utilizar a linha keynesiana, né, que traz a incerteza no seu sentido forte, né, que é uma situação em que não é possível a gente determinar a ocorrência de um evento futuro com probabilidades. Os autores pós-keynesianos, aí, né, a gente tem o Minsky, que traz a hipótese da instabilidade financeira, que fala sobre que a economia, né, vai passar por períodos de contração e expansão e que isso é intrínseco ao capitalismo e que o Estado, né, ele deve fazer intervenções para evitar ou amenizar os efeitos das crises. Então, é importante, né, que a gente tenha aí um sistema de estabilidade financeira, porque a estabilidade financeira ela é importante para garantir que crises sejam evitadas, né, e para que não ocorra os efeitos negativos, né, que elas trazem, que são a recessão, aumento do desemprego, quebra de renda, instabilidade social. Então, por esses pontos é interessante, né, que exista a estabilidade financeira. A gente também traz aqui um ponto de autorregulação, a Cruz de Basileia, né, no sentido de que a Cruz de Basileia são as regras internacionais que estabelecem as diretrizes para a regulamentação e supervisão dos bancos e de instituições financeiras, em todo o mundo, né? E um dos pilares dele é a avaliação da concessão de crédito, né? Então, dentro de um sistema, a gente pode ter ali alguns pontos que tangem a autorregulação, uma vez que a gente não tiver ali uma regulação ativa, né, de um papel de um governo. Então, a gente pode utilizar, né, para resolver esses problemas, os modelos baseados em agentes, que são a utilização, né, de agentes dentro de um sistema que interagem entre si, a fim de encontrar uma solução, estudar mesmo a interação entre eles. E a gente pode acoplar esse modelo baseado em agentes à inteligência artificial, para poder trazer soluções aí que auxiliem na tomada de decisão. A gente também tem aí a possibilidade, né, esse modelo baseado em agentes geralmente acompanha uma análise de sensibilidade, uma vez que tem alguns parâmetros aí que são definidos previamente, e esses parâmetros podem ter um impacto na solução, né, no resultado como um todo. Então, desde já é interessante que a gente tenha, em algumas situações, uma análise de sensibilidade. Então, os objetivos que a gente vai ter aqui, o objetivo principal é analisar se a aplicação de heurística, né, que é composta por métodos de inteligência artificial, ela contribui para melhorar a instabilidade financeira, né, de um sistema. A gente vai tentar reproduzir aqui o modelo proposto, né, o de Paulo e Croco, que representa o sistema financeiro simples por meio de um modelo baseado em agentes,
né, dentro do artigo de financiamento de diversidade produtiva, um modelo baseado em agentes com flutuações cíclicas. A gente quer testar aí, né, a utilização de métodos de inteligência artificial no âmbito da tomada de decisão privada, que a gente vai discutir um pouco mais sobre esse tipo de agentes, e a partir de um exemplo específico ali, né, de aplicação. A gente quer analisar também se a aplicação da heurística, né, afeta a composição dos tipos de empresas que vão compor esse sistema financeiro. E avaliar se a sensibilidade do modelo, né, através de variação de alguns parâmetros ali que nós vamos definir. Bom, o material e métodos que a gente utilizou aqui, né, para a construção desse trabalho, primeiramente, ali, um modelo baseado em agentes, né, que ela está contida ali no campo da inteligência artificial. Ela é regida por um conjunto de regras e ações, né, e a interação acontece com diferentes agentes. E eles podem tomar decisões descentralizadas. Então, um determinado agente vai perceber o sistema, de forma geral, né, o processo dele, ele observa um sistema através de alguns sensores, ele verifica ali o estado do ambiente, executa uma ação e essa ação vai alterar o ambiente, né? Essa alteração do ambiente vai proporcionar próximas interações que também aí, né, vão novas ações, novas possibilidades vão ser construídas através dessa interação. Para desenvolver ali, né, simular um modelo baseado em agente, a gente pode usar algumas ferramentas, entre elas o LSD, né, Laboratory for Simulation Development, que é uma linguagem de programação de código livre, ela é baseada em C++, né, com programação de macros pré-definidas. Ela é importante, né, ela é interessante aí, ó, o diferencial dela é que ela combina a velocidade e eficiência do C++, né, permitindo até as próprias bibliotecas de C++, com a praticidade de uma interface gráfica, né, que auxilia aí na construção dos modelos. Ele permite que a gente realize experimentos e descrições estatísticas, né, e faça execuções de simulações em paralelo e possa analisar o resultado no seu próprio ambiente ali, né, do software, que ajuda na construção, né, desses modelos. Que é uma ferramenta, então, né, bem valiosa aí para diferentes pesquisadores, estudantes, que querem utilizar resolver sistemas complexos através de modelos baseados em agentes. Aqui é uma interface do LSD, né, como é que ele é o funcionamento. A gente tem ali a parte que a gente programa explicitamente, né, utilizando as macros, os conceitos de C++. A gente tem ali a parte da modelagem em si, da interação dos agentes, como esses agentes aqui, né, a interface para poder verificar as variáveis, inserir as variáveis, as funções de cada um desses agentes, e um resultado gráfico, né, que está combinado aqui dentro da própria ferramenta que a gente pode estar utilizando. Também, dentro da modelagem dos modelos baseados em agentes, a gente tem aprendizado por reforço, né, que também está dentro aí, contido no ramo da inteligência artificial, e o objetivo é que o agente possa aprender a tomar decisões que maximizem as recompensas dentro do sistema. A gente pode aprender a tomar decisões otimizadas, em situações complexas ali, com presença de incerteza, aleatoriedade, então, de forma a maximizar, né, justamente o resultado final, a recompensa para o resultado final. Ela é inspirada no processo de tomar de decisão de seres humanos e outros animais, né? E é particularmente útil em aplicações do mundo real, né? Hoje a gente tem aplicações de carros autônomos, robô, né? Aspiradores, algumas aplicações aí que utilizam a ideia de aprendizado por reforço. Então, o esquema dele, né, bem parecido ali do modelo baseado em agente, né? A gente vai ter um agente que vai tomar uma ação que vai alterar o ambiente, né? E ao fazer isso ele vai poder ir para estados diferentes, assumir estados diferentes, e ao assumir estados diferentes, ele tem uma recompensa ao ter assumido aquele estado, né? E a gente vai entender ali quais são as melhores recompensas que ele pode assumir ao longo do tempo, a fim de tentar maximizá-la, né? Como dito. E a principal equação aí, né, que rege a aprendizagem por reforço é a equação de Bellman, que a gente tem colocado. Que são utilizados modelos bioinspirados, né, que têm a natureza como fonte de inspiração para resolver problemas complexos. Os modelos utilizam a capacidade de um grupo de trabalhar em conjunto aí, né, para alcançar um determinado objetivo. Ele pode ser aplicado em sistemas distribuídos, né, para tomada de decisão com objetivo coletivo. E alguns exemplos principais aí, né, que a gente tem hoje são os algoritmos genéticos, otimização por colônia de formigas, que tem aplicação direta no nosso trabalho, né? Que aqui a gente tem a representação do algoritmo de colônia de formiga, né, onde a gente tem ali a ideia, né, de como as formigas se relacionam com o ambiente, e a gente consegue descrever matematicamente isso, né? As formigas
saem do seu ninho em busca de comida, eles escolhem inicialmente caminhos aleatórios, e ao capturar essa comida e voltar para o seu ninho, né, eles voltam depositando feromônio durante esse trajeto, né? E aí, né, com o tempo, ao passar do tempo, os caminhos menores vão tendo maior concentração de feromônio, atraindo mais formigas para aquele caminho, né? Ao final, aí a gente tem cada vez mais concentração, onde os outros caminhos vão evaporando ali o feromônio, e a gente tem apenas um caminho ali melhor, né, um caminho ótimo ali que elas podem seguir ali nessa situação. As equações que descrevem, né, basicamente esse comportamento. A gente também tem a ideia aqui da utilização de modelo de Voronoi, de diagrama de Voronoi, que a ideia é criar, né, dentro de um espaço, criar sítios, né, regiões ou células de Voronoi. Essas regiões são denotadas ali com alguns pontos associados a essas células aí, né? E ela é muito utilizada ali, né, uma aplicação interessante para descobrir padrões, e pode ser representada, né, para construir esse diagrama de Voronoi, a gente pode fazer uma aproximação através de clusterização. A clusterização nada mais é do que a descoberta de grupos em um conjunto de dados. Isso pode ser desafiador ou computacionalmente custoso muitas das vezes, né, principalmente em dimensões maiores. A clusterização é um tipo de aprendizagem de máquina não supervisionada, e ela é usada para analisar e encontrar padrões de similaridade, né, nessa aplicação. E um dos métodos mais famosos aí, né, os mais utilizados, é o Caminhos, né? Um exemplo aí que vai ser aplicado aqui nesse trabalho. O Caminhos, né, então, dado um número K de cluster, o algoritmo de Caminhos, ele vai, né, criar inicialmente ali K centroides, né, e verificar quais são os pontos mais próximos desses centroides. Os pontos mais próximos ele vai englobando ali num novo grupo, e ao fazer esse recolhimento de pontos ali mais próximos, o centroide dele naturalmente pode mudar ali, né? São novos pontos que tem ali, o centroide pode acontecer uma movimentação, e é necessário várias iterações, né, para descobrir quais pontos ali são mais próximos daqueles centroides. Ele faz várias iterações até que no final, né, ele consiga dividir bem ali os grupos, né, e tem os pontos mais próximos dos seus centroides ali armazenados no seu grupo. Então, já na análise de sensibilidade, né, o objetivo é identificar os fatores que mais impactam o resultado de um sistema diretamente. Na análise de sensibilidade, ela permite avaliar o impacto de uma ou mais variáveis em relação à variável objetivo do modelo. O método de Monte Carlo, né, a gente pode estar utilizando como um exemplo aí, né, para poder realizar a análise de sensibilidade. Nele, a gente usa a geração de amostras de parâmetros de entradas através de funções de densidade e probabilidade, e a gente verifica qual é o impacto dessa variação desses parâmetros, e no final a gente tem a análise exploratória dos resultados, né, que foram gerados. Então, é bem nessa representação. Inicialmente, a gente tem algumas variáveis que a gente queira definir, diferentes funções de probabilidade. Esses parâmetros são inseridos no modelo matemático, que no final ali a gente tem a resposta, né, a variável resposta, a variável objetivo, assumindo alguns valores. E esses valores a gente pode utilizar a análise exploratória, né, para identificar as informações que eles nos entregam. Do modelo propriamente dito, né, e os experimentos computacionais que foram realizados. A proposta do modelo aqui, né, como disse, reproduzir o modelo proposto por de Paulo e Froude inicialmente, né, para análise do comportamento agregado do sistema. E, além da reprodução, né, a gente quer fazer a adição aqui a gente fez a adição, né, de métodos de inteligência artificial no modelo, né, fazendo uma composição desses métodos, criando uma heurística para essa solução. E a gente vai avaliar qual foi o impacto, avaliação do impacto na estabilidade financeira, né, avaliação do desempenho do modelo e dos agentes, propriamente dito, e também a gente tem uma hipótese inicial aqui, né, que isso pode causar uma melhoria da estabilidade financeira em relação ao modelo inicial. Então, como que o modelo está estipulado, como que ele está programado aqui dentro? Né? A gente tem 5 tipos de agentes, 3 são ativamente ali, têm função ativa no nosso modelo, e 2 ali são mais passivos, né? Que estão ali explicitamente programados, inclusive, né, são as firmas, que são as entidades produtivas ali, que realizam a produção dentro desse sistema. A gente tem as tecnologias, né, que na verdade ali são projetos de novas firmas que querem participar do sistema, mas apenas com seus parâmetros tecnológicos até então. E a gente tem o sistema bancário ali, né, que ele é responsável ali por financiamento, entrada de novas firmas, e por simplicidade aqui, né, para poder representar esse modelo,
ele está representado com apenas, o sistema bancário com apenas um único banco aqui, nesse caso. E ainda tem aqui, implicitamente, né, o governo, que faz aplicações de políticas econômicas aí, né? Inclusive, poderia fazer o controle da taxa básica de juros, mas aqui nesse modelo, a taxa de juros básica de juros ela é mantida fixa ao longo de todo o período. E ainda tem as famílias, né, que são a mão de obra dentro dessas firmas, que elas realizam o consumo dentro desse sistema. Então, a gente tem um fluxograma geral de qual é o funcionamento aqui desse modelo, né? Inicialmente, ali a gente tem o banco ali com capital produtivo em mãos. Desse capital financeiro, ele vai destinar uma parte para crédito, uma parte para aplicação em títulos públicos, né, que retornam para ele com uma taxa de rendimento. Desse valor de crédito, né, ele oferece para as firmas e entra como capital produtivo. As firmas aqui realizam a aplicação de produção em relação a todo esse capital. E pode ter eventuais estoques aí de outros passos de tempo, outros períodos de tempo, né, anteriores. Dessa produção, né, ela vai definir o seu preço e a renda dentro do sistema e vai conseguir avaliar efetivamente qual é a demanda ali dos consumidores, né? Dada a demanda ali, a gente consegue verificar, né, por exemplo, qual que é a receita que vai ser gerada. Dessa receita ali, a gente vai fazer o recolhimento dos encargos financeiros, né, nesse caso aqui, pagamento dos créditos que eles podem ter tomados ali junto ao banco. Vai ter um lucro ou prejuízo associado, né, que pode voltar ali novamente para o seu capital produtivo, né, no período de passos de tempo seguinte. Então, o modelo aqui, né, ele conta com um conjunto de mais de 50 equações de atualização de estados, né, e o funcionamento geral do modelo, ela inicia ali, né, ela pode se dividir aqui em alguns blocos. E no primeiro bloco, né, a gente tem a demanda por financiamento, né, a gente verifica, as firmas vão demandar o financiamento ali por parte do banco. O banco, então, vai fazer a aplicação, né, fazer as aplicações de títulos públicos ou destinar parte para financiamento das próprias firmas. A gente vai ter, as firmas vão, então, fazer produção, né, vão fazer a produção e estimar preços. A gente vai ter também ali, né, competitividade e o market share sendo avaliado, da mesma forma que a oferta e a demanda que as firmas vão abrir, né? E disso a gente consegue extrair quais são os regimes financeiros dessas firmas. Os regimes financeiros que a gente tem aqui são 3, né? As firmas elas podem ser do tipo ED, especulativo ou Ponzi. As firmas do tipo ED são aquelas que conseguem pagar os seus encargos financeiros ali, né? Os encargos de empréstimo que foi tomado junto ao banco. Tanto efetivamente o valor que foi pego, quanto o valor dos rendimentos, dos juros ali, né, associado àquele empréstimo. A gente vai ter especulativo, né, que são aquelas que não conseguem pagar ali a dívida principal, mas conseguem pagar os juros da dívida. E também tem a Ponzi, né, que não consegue fazer nenhum tipo de pagamento ali, né, nessa situação dessas firmas. Então, o banco então faz um financiamento a novas entradas, né, novas firmas que podem entrar no banco, e faz um racionamento de crédito, né, após verificar toda a demanda de crédito do sistema, ele verifica se ele tem recursos para aplicar, senão ele vai fazer um racionamento aí por igual para todas as firmas aí desse sistema. E no final a gente tem a determinação do spread bancário, aí, né, a avaliação das informações finais, por parte do banco também. Então aqui a gente tem as principais equações aqui, né, que regem aqui nosso problema. A gente tem ali a produção, né, o tanto que as firmas vão tomar de crédito, o tanto que o banco separa ali para investimentos e aplicação de títulos, a produção efetivamente ali e o preço que as firmas definem, o estado de market share. A gente tem ali a avaliação da receita total das firmas, né, e aqui a definição propriamente dita dos regimes financeiros dentro daquelas especificidades que a gente trouxe anteriormente. Aqui no financiamento a novas entradas, é interessante notar que o banco ele permite ali as tecnologias ali, os projetos de firma, né, a fazerem parte do sistema, porém faz uma verificação de preço, né, tem um preço mínimo ali, preço básico que o sistema pode ter, o preço máximo, né, e o limite de preço tem que ser atendido para que o financiamento aconteça aquela nova firma. A gente tem a determinação do spread bancário, né? A gente tem a fragilidade financeira aqui, que pode ser medida em termos aqui da dívida, né, do sistema, e o spread bancário também, né, em função dessa informação. E como que a heurística vai ser encaixada dentro desse modelo, né, como um todo?
A gente tem o modelo matemático funcionando, né? A gente tem um sistema financeiro que é definido inicialmente com os parâmetros e o banco faz a seleção de novas tecnologias, né? No final, a gente faz a avaliação desses resultados. Então, inicialmente, alguns parâmetros são configurados, o sistema se desenvolve com a interação dos agentes e, a cada período de tempo, o banco seleciona uma nova firma para compor o sistema, né? No modelo base ali que a gente está seguindo, a seleção é feita de forma aleatória, e no nosso modelo aqui da heurística que a gente está propondo, a gente quer realizar a adição de inteligência artificial, uma heurística, para essa seleção. Então, é exatamente aqui que a gente vai tentar atuar, que a gente quer atuar com a nossa heurística. Então, o funcionamento da heurística propriamente dita, né? A gente tem ali, como a gente viu, a rotulação ali do tipo financeiro, do regime financeiro que a firma tem, e a gente tem o histórico, né, dos tempos para trás. E a gente vai utilizar um aprendizado por reforço, né, combinado com o algoritmo de coluna de formiga, justamente para entender qual é o regime financeiro principal que aquela firma tem, uma vez que ela, a cada período de tempo, ela pode migrar entre os regimes financeiros que é ali daquele sistema. Então, a gente quer entender, num dado tempo T, qual que é o regime financeiro real, ali, com maior probabilidade dela realmente pertencer, né? Porque a gente quer, no final, o objetivo é selecionar aquelas firmas que são realmente do tipo ED, para a gente conseguir um espaço de firmas do tipo ED, e aí sim a gente selecionar, a nova firma que o banco vai selecionar, são aquelas que vão ter um impacto mais positivo, no sentido de pagamento das suas dívidas, né? Uma vez que a fragilidade financeira é medida em termos da dívida do sistema como um todo. Então, a gente seleciona ali o regime financeiro principal no tempo T, a gente faz a filtragem dessas firmas que são do tipo ED, a gente realiza ali, então, a clusterização, né, dessas firmas, dado um espaço, a gente clusteriza, cria regiões de firmas do tipo ED, e a gente seleciona aleatoriamente uma dessas regiões aí, nesse caso, a gente selecionou essa região, a gente extrai os parâmetros tecnológicos ali, né, baseado no centroide daquela região selecionada. Dado isso, né, a gente verifica as tecnologias disponíveis, qual é aquela que tem os parâmetros mais próximos desse centroide que foi selecionado, para que a gente encontre ali, né, a melhor firma ali que o banco vai encontrar a melhor firma para participar desse sistema, né, através daquela que tiver a menor distância. Então, como que a heurística está programada aqui explicitamente, né? A gente tem uma matriz B, e essa matriz B ela vai acumulando ali informações sobre o regime financeiro que aquela firma se encontra, verificando qual que é a estabilidade, né? O contrário da fragilidade financeira ali, né? O complementar que ela agrega ao sistema. Então, a gente verifica isso a cada passo de tempo, né? Ele vai compondo ali a informação, a gente verifica qual que é o regime financeiro que ela participou e adiciona, né? Conforme essa equação, adiciona ali o tanto de fragilidade financeira, né, complementar, que ela causou ao sistema, se ela for dado a rotulagem que foi feita, né, no sistema naquele período de tempo. E a gente considera todos os tempos para trás também, né, que a firma tem, avaliando aqui, né, pelo valor acumulado aqui de B nos tempos anteriores, e ela tem uma evaporação dessa informação, né, justamente aqui tocando, ali, tangindo, né, a questão da otimização de colônia de formigas, né, que é mais a questão da evaporação de informações mais anteriores, né. Então, as informações mais do passado vão evaporando ali, vão sumindo ao longo do tempo, e as informações mais próximas ao tempo T são reforçadas. E no final a gente seleciona qual que é o principal aqui, né, qual que foi o maior peso, e rotula ali, né, essa parte da heurística vai rotular qual é o regime financeiro principal. Bom, então, é bem isso, né? A gente selecionou quais são as com maior probabilidade de ser do tipo ED, a gente vai ter um espaço de firmas do tipo ED, e o nosso algoritmo aqui de caminhos, né, fixando ali um grupo com 3 grupos, a gente, fixando o método com 3 grupos, a gente vai encontrar quais são as regiões possíveis, né? Então, selecionamos aqui aleatoriamente uma região, e a gente verifica qual que é a tecnologia, né, das disponíveis que está mais próximo desse centroide. Então, perceba, né, que essa região foi aleatoriamente selecionada e essa é a firma que foi selecionada, né? Mas se a gente estivesse utilizando aqui o centroide do espaço, provavelmente a firma mais próxima seria essa T1, né? Então, a gente não está utilizando o centroide do espaço ali, e sim a informação clusteriza para descobrir novas regiões dentro desse espaço. Então, essa abordagem vai permitir, né, que o banco faça uma diversificação do seu portfólio, né? Ele vai fazer ali, mitigação, né, de risco na concessão de crédito, que vai estar até, inclusive, alinhado ali com a Corte Brasileira, né, que a gente trouxe inicialmente.
E da parte de vista computacional ali, ela vai evitar vícios na escolha de novas firmas, né? Como eu disse ali, ela pode, a gente seleciona ali apenas os centros do espaço e ainda tem a limitação de preço ali que o banco fornece, então a gente poderia ter algum tipo de vício nessa seleção. Então, a análise de acessibilidade, né, ela é feita com a taxa básica de juros e o markup que foi realizado. O objetivo é verificar a estabilidade financeira com a variação desses parâmetros e foram gerados 10 valores aleatórios dentro dos limiares aqui para cada uma dessas variáveis, né? Então, dentro dessas variáveis, a gente gerou 10. A taxa de juros é escolhida por ser a básica aí, né, informação básica, até por parte do sistema como um todo. E o markup também inicial, né, uma informação básica ali para o lado das firmas também, né, que define a diferença para a sua lucratividade. Então, a gente tem os experimentos computacionais, né, que foram realizados, e eles foram realizados utilizando 300 agentes do tipo tecnologia, 100 agentes do tipo firma e um agente do tipo banco, né, como anteriormente mencionado. Nos aspectos gerais da simulação, a gente vai ter 1000 passos de tempo sempre. A aplicação da heurística ela ocorre apenas a partir do passo 300, né, com 70% de probabilidade de acontecer, justamente para a gente dar também ali novas oportunidades, novas firmas participarem ali do sistema. A simulação ela vai ocorrer tanto no modelo base, né, reprodução do modelo do artigo, quanto para a aplicação adicionando a aplicação da heurística, e vai ser executado 30 execuções para cada tipo de simulação. Né? Os resultados demonstram sempre a mediana das execuções para cada período de tempo, uma métrica mais segura aí para a gente poder comparar dentro dessas várias execuções, uma vez que as variações em relação à média de ter um desenvolvedor muito alto, a depender das execuções, né, uma vez que os agentes tomam decisões ali descentralizadas. Os experimentos computacionais na parte da análise de acessibilidade, né, as configurações continuam válidas, né, de quantidade de firmas, de tecnologias e do banco. Os parâmetros, né, analisados, como são 10 cada um, a gente tem 1000 combinações entre eles. No total de combinação, a gente selecionou 25% delas. Né? E para cada combinação selecionada, a gente realizou 30 execuções. Isso gerou um total de 750 simulações que a gente utilizando os recursos da LSD, a gente fez execuções com 16 processos em paralelo. Os resultados e discussões, né? Os resultados serão apresentados em 3 grupos de análise aqui, né? A gente vai fazer a comparação entre o modelo base e o modelo com a aplicação da heurística propriamente dita. Em seguida, a gente vai fazer a análise dos componentes da heurística, né? Entendendo ali as informações pertinentes à heurística e análise de sensibilidade de alguns parâmetros. Então, a primeira que a gente verifica, né, é justamente a nossa variável objetiva ali, que é justamente o índice de fragilidade financeira ali, né, para a gente verificar a instabilidade. E a gente já percebe logo inicialmente que a heurística trouxe mais instabilidade para o sistema financeiro. Né? A gente pode perceber aqui, ao longo do tempo, né, avaliando isso que é a mediana, que os valores, né, são maiores em relação ao modelo base, né, a grande parte dos períodos ali. Lembrando que a aplicação é a partir do tempo 300, então até ali a gente tem um comportamento basicamente igual. Da quantidade de firmas, né, quando a gente vai analisar, a heurística ela consegue adicionar e manter mais firmas no sistema financeiro ali, né, em relação ao modelo base. E a gente tem um destaque entre os tempos 300 e 400, né, onde houve um aumento significativo da quantidade de firmas, né, e isso acontece porque é justamente o momento da aplicação da heurística. As crises, né, elas vão ser identificadas aí nos momentos de queda da quantidade de firmas e uma percepção do aumento da instabilidade. A gente tem instalação de crises financeiras. Quando a gente olha dos tipos de firmas que compõem esse sistema, né, a gente tem ali as do tipo ED, que teve uma redução, né, da sua porcentagem, né, a gente está apresentando a porcentagem de firmas que compõem o sistema, ela teve uma queda em relação ao modelo base, apesar de a gente ter maior firma, né, do tipo, no aumento total das firmas, a gente há uma diminuição das firmas que são do tipo ED. E a gente tem ali um aumento da instabilidade financeira, né, justamente porque a gente vai ter um aumento das firmas do tipo especulativo e Ponzi, principalmente as firmas do tipo Ponzi ali, né, a gente tem um aumento perceptível. Isso vai aumentar a estabilidade financeira, uma vez que a fragilidade, né, medida em termos da dívida, e as empresas do tipo Ponzi são aquelas que não conseguem arcar ali com seus compromissos. Né. E as crises são intensificadas também ali nos períodos, a gente pode observar nos períodos de baixa quantidade de firmas do tipo ED, né, justamente por conta dessas informações. O capital do banco, né, quando a gente vai observar, a gente percebe que o banco ele se beneficiou muito com a aplicação da heurística. Né?
ela tem ali a quantidade a partir do tempo 300, a gente tem um aumento ali do capital, tem uma estabilidade ali bem alta ali na quantidade de capital que o banco tem, porém a gente percebe que ainda existe, né, o banco, ele está lucrando mais e ele aumenta o nível o preço limite para financiamento, né? Ele cria, assim, uma barreira de entrada ali para novas firmas, né? Isso aí até o momento ali de percepção de crise ali, ele faz esse aumento desse preço, né? É bem perceptível na heurística. O volume de crédito, né? O banco, uma vez que ele tem o seu crédito, ele vai destinar parte do crédito para aplicação de títulos públicos e parte para investimentos, né? Quando a gente verifica ali na parte do investimento para novos empréstimos, né? O crédito que ele disponibiliza, a gente percebe que não teve um salto bem perceptível ali entre a heurística e o modelo base, né? Em contrapartida, a gente teve um aumento ali considerável em relação à aplicação de recursos em títulos públicos, né? Ela teve uma maior alocação aqui nessa situação. Isso daqui a gente acaba até tocando ali na situação da preferência por liquidez, né? Que o banco acaba preferindo ali essas situações de instabilidade financeira que a gente percebeu, ele acaba preferindo fazer essas aplicações em títulos públicos aqui nessa situação. A gente tem a taxa de juros do mercado, né? Acaba sendo uma consequência ali, o banco ele acaba aumentando ali a sua taxa, né, de juros para empréstimos, para realizar os empréstimos. Então, isso ajuda até a explicar, né, a concentração de firmas de tipo especulativo e pontos, uma vez que os empréstimos aí estão com valores altos aí de juros, né, as empresas acabam não conseguindo fazer o pagamento das suas dívidas. Discussões aqui gerais, né, a gente tem a inclusão da inteligência artificial nesse esquema de autorregulação, né, uma vez que o único que tem algum tipo de aplicação aqui dentro do sistema é o próprio banco, né, ele faz a construção ali de como ele quer destinar o seu crédito, né, e não tem nenhum outro agente ali fazendo a regulação direta, né? Então a gente poderia até tocar aqui na questão de autorregulação. Isso não foi suficiente para a estabilidade financeira, né? É necessário, né, cria-se uma necessidade de incluir um novo agente para controlar, por exemplo, a taxa básica de juros nos momentos ali de crise, uma percepção de crise. Isso tem até um alinhamento ali com o paradoxo da parcimônia, de certa forma, né, que é um conceito ali de economia. A gente tem que diz ali, né, que nos momentos ali que algum agente, né, retém maior capital ali em poupança, né, isso acaba afetando o desempenho do sistema como um todo, que é o que acaba acontecendo ali com o banco, né, ele acaba aplicando uma grande parte em títulos públicos. Isso aí também tem um alinhamento, né, com as críticas da Curva de Basileia, para uma regulação mais efetiva, né? Ainda existem esses conceitos aí que o banco poderia resolver todos os problemas ali, né, com essa maturidade na concessão de crédito, mas existem, mesmo com o Acordo de Basileia 3, que veio depois da crise financeira de 2008, mas existem alguns autores aí, né, que ainda criticam e acham que a regulação, né, tem que ser mais atuante, mais forte para esses bancos e instituições financeiras. A gente tem a representação das firmas aqui, né, nessa situação. A gente tem como que as firmas elas estão se comportando dentro da heurística, né? Na parte da rotulação, a gente verifica a cada período de tempo a quantidade de firmas que foram rotuladas com determinado tipo, teve uma atribuição maior de quantidade, atribuição da quantidade da informação de se ela é de especulativo e pontos, né, do seu regime financeiro, e a aplicação da heurística, né, na parte ali da inteligência aprendizagem por reforço, né, ela vai verificar ali qual é o regime financeiro principal, né, como a gente comentou. Então, a gente percebe que a rotulagem ali da aprendizado ela é mais conservadora em relação ao que o sistema atribui, demonstrando ali que nem todas as firmas ali que naquele passo de tempo realmente são do tipo ED, elas efetivamente são, né, se a gente considera o histórico aí de variação que essas firmas tiveram ao longo do sistema. Aqui a gente tem, né, as informações da como é que está o espaço das firmas do tipo ED, né? Naquela parte da clusterização, na parte da geração de informação aí no diagrama de Voronoi, de verificação do espaço, a gente verifica que o espaço, né, de firma do tipo ED, dentro dos parâmetros tecnológicos de ATIF aqui, onde F é o custo fixo,
a gente verifica que o espaço ela tem um custo fixo mais elevado. Só que, se a gente for verificar os clusters, né, os outros grupos, apenas o cluster 1 ela tem um custo fixo elevado também. Né? Isso indica, se a gente utilizasse apenas informações ali do espaço como um todo, a gente estaria propenso a escolher firmas ali, firmas com um custo fixo mais alto, enquanto os outros clusters mostram que tem a possibilidade também de firmas do tipo Edge, com essa informação um pouco menor. Né? Então, a gente acaba, o banco, ao selecionar os diferentes tipos de grupos, os diferentes grupos, ele vai fazer uma diversificação do seu portfólio e, ao mesmo tempo, né, ele vai fazer essa mitigação de riscos. Né? A gente não vai escolher sempre firmas do mesmo tipo. Ele vai estar, a cada passo de tempo, aleatoriamente, escolhendo uma nova região, escolhendo uma nova tecnologia disponível ali. Né? Bom, e a gente também, na análise de sensibilidade, né, a gente pode entender aqui, através da taxa básica de juros, né, e do mercado, que houve ali, né, por exemplo, na parte da taxa básica de juros, o aumento da taxa de juros, ela gerou um aumento da instabilidade financeira. Né? Quanto maior a taxa de juros, maior o endividamento das empresas, porque a concessão de crédito, né, é atrelada ali, o valor que vai ser destinado de juro, né, que o banco vai cobrar, ela está atrelada a essa informação da taxa básica de juros. Né? Então, conforme a gente aumenta essa informação, a gente vai causar mais endividamento, mais instabilidade financeira. Em contrapartida, né, o aumento do mercado está gerando uma diminuição da instabilidade financeira aqui nesse caso, né? Isso porque o banco, as firmas inicialmente vão definir ali uma margem de lucro um pouco maior, isso pode ajudar aí na saúde financeira delas ao longo do tempo, né? E pode causar ali um efeito, né, de uma maior estabilidade ao longo do tempo, uma menor instabilidade aqui nesse caso. Das conclusões aqui, né, em trabalhos futuros que a gente realizou, né, a gente pode perceber ali, que o objetivo geral ali, a heurística ela não contribuiu para a estabilidade financeira do sistema. Né? Ela mostrou seguir ali uma linha keynesiana em alguns tópicos, né, como a percepção ali da preferência por liquidez, a percepção ali realmente do meio incerto ali, né, para tomar de decisões, mas ela beneficiou, né, a heurística acabou beneficiando diretamente o setor bancário desse sistema. Né? A gente teve um aumento da quantidade de firmas, mas a qualidade delas, ali, sendo do tipo Edge, acabou não seguindo, né, seguindo o incremento ali na quantidade. A ferramenta, né, sobre a reprodução do sistema financeiro, a ferramenta LSD se mostrou ali com potencial para reproduzir um sistema financeiro, né? Foi possível utilizar essa reprodução e adição de novas características. Dos métodos, né, a aplicação ali, verificação dos métodos aplicados de inteligência artificial. Percebeu que a aplicação desses métodos, por si só, sem um alinhamento de políticas econômicas e fiscais, elas não vão fornecer uma melhoria para o sistema diretamente. Né? Então, sem um governo com um papel mais atuante, a gente não conseguiria ter resultados positivos aí em relação à estabilidade. Sobre a composição, né, do sistema em relação às firmas, a gente pode perceber que as firmas, a gente tem uma composição com empresas tipo especulativo e Ponzi, elas ficaram maiores, né, em relação ao modelo base, e a gente teve uma menor concentração de firmas do tipo Edge, né, em comparação aí também ao modelo base, né, como a gente vai avaliar. E, né, na análise de sensibilidade, a gente percebeu que o modelo se mostrou sensível às variações de parâmetros, né, da taxa básica de juros e do mercado inicial das firmas. Então, a gente teve uma análise de sensibilidade, ela demonstrou para a gente que a variação dessas informações vão gerar para a gente diferentes, vão impactar diretamente no resultado do modelo. Os trabalhos futuros, né, naturalmente, adicionar um agente do tipo governo, né, com um papel mais ativo, para poder fazer as aplicações diretas dentro do sistema, fortalecer o setor bancário, né, colocando mais bancos por ali, propor novas heurísticas e algoritmos que possam ser acoplados em diferentes etapas do modelo, não necessariamente só no setor privado e no setor bancário, né? Adicionar a otimização de hiperparâmetros, né, a decisão ali de quantidade de cluster, o valor da informação da evaporação, quando aplicar a heurística ou não. Então, tudo isso a gente pode talvez adicionar uma utilização de hiperparâmetros.
e definir políticas fiscais e econômicas, né, adicionando até inteligência artificial nessas políticas, né, saber ali, nesse novo agente que é inserido, saber ali a hora de abaixar, aumentar a taxa de juros ali, né, de forma a manter maior estabilidade para o sistema financeiro. Das referências que foram utilizadas, aí, principalmente nessa parte da apresentação, os agradecimentos aí, né, à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Três Rios, principalmente ao grupo de Moed Desenvolvimento, ao grupo de modelagem computacional aplicada, também a FAPEMIC pelo investimento nessa pesquisa. Então, acho que é isso, obrigado.